Através desse trabalho, nós vamos mostrar a terapia integrativa complementar com toda a sua transcendência, mostrando que tudo é energia. Energia essa que nós encontramos em todos os planetas e no universo, e que ele tem uma representação dentro do nosso organismo através de nossas células, através de nossos átomos, nossos elétrons, enfim, através de nossa vida. Portanto, vamos prestar bem atenção no transcorrer desse nosso trabalho, tudo que é relativo à energia e que tem todas as terapias integrativas complementares. Nós introduzimos esse conceito de energia porque quando nós nos dirigimos a terapias integrativas complementares, existe às vezes uma incompreensão de que tanta coisa junta e para quê. Então, terapias integrativas complementares, ou TIC, como era no plural, nós diríamos TICs, é uma série de coisas que a humanidade conhece já há bastante tempo e que elas sempre foram utilizadas com a finalidade de curar ou também de prevenir as doenças. Então não se pode falar em terapias integrativas complementares sem falarmos em energias, porque todas elas são energias. Então, daqui para o final nós vamos descrever com mais detalhes para vocês todas elas, mas lembre-se bem que a homeopatia, a quirliangrafia, a iridologia, a acupuntura, o doim, a cromoterapia, quer dizer, todas essas terapias chamadas complementares, todas elas lidam, trabalham com energia. E nós sabemos, e ninguém duvida disso, mesmo os médicos mais céticos que só acreditam na medicina tradicional, eles não discordam que é do desequilíbrio energético orgânico que surgem as doenças. Daí, então, essa necessidade que nós temos nesse começo de falar sobre essas terapias integrativas complementares, mostrar a importância das energias. As energias que às vezes a gente não consegue, ou até pouco tempo não conseguia mostrá-las de maneira nenhuma, apenas nós dizíamos energia boa, energia ruim, pouca energia, muita energia, umas coisas muito vagas, mas hoje em dia nós já temos condições de ter muitos aparelhos que comprovam a existência dessa energia dentro do nosso organismo, mostrando que existe uma energia vital
que dá aquele esplendor, aquele interesse pela vida, que quando essa energia vital está baixa, nós estamos doentes, e quando ela desaparece de vez, nós morremos. Então essa energia é importante nós lidarmos com ela, e já existe, como eu falei, muitos equipamentos que registram através do eletroencefalograma, eletrocardiograma e muitos outros equipamentos, já há um registro mostrando desta energia que nós temos, que circula dentro do nosso corpo, e que elas variam de indivíduo para indivíduo. E é por isso que nós, ao começarmos, sobre terapias integrativas complementares, gostaríamos de dar essa ênfase inicial sobre por que, quando se fala em terapias integrativas, se fala em energia. Porque sempre ela está presente e o astro-rei, o Sol, é quem começa todo esse trabalho. Sem a luz do Sol, não existe energia. E essa energia ela é distribuída em todo o universo e todos nós dependemos dela para vivermos, termos longevidade e saúde. Como nós anunciamos, vamos falar sempre aqui até o final sobre energias. As energias, elas estão no universo. Então, em qualquer parte deste universo, você sempre vai encontrar uma coisa chamada luz e movimento. Sem essas duas coisas, não há vida no mundo inteiro, no universo. Mas essa amostra energética que existe no universo, ela existe em cada célula. Ela existe em cada célula de cada ser vivo. Então é importante a gente entender que nós trabalhamos sempre com energia. E é uma energia que às vezes tem o nome energia cósmica, que são aquelas pessoas que captam através dos seus chakras mais superiores um tipo de energia que ele é tão poderoso que muitas vezes nós conseguimos, com a imposição das mãos, causar verdadeiros milagres, verdadeiras curas com os nossos pacientes ou as pessoas que nos procuram. Então, para que fique assim bem claro nas nossas mentes, as energias elas estão no universo, em toda parte do universo, e que em cada célula de cada ser vivo. A partir disto, nós então começamos o nosso trabalho sobre energia. Quando nós falamos de energia, nos vem à mente uma série de nomes, Energia mecânica, energia química, energia elétrica, que é a que mais a gente mantém contato com elas, E energia física, energia química. Então, eu gostaria de dizer que nós vamos, como nós estamos na parte médica, vamos falar mais sobre a energia que a gente chama energia orgânica. Então, essa energia orgânica, ela começa realmente com a energia solar. Então, é através do astro-rei, o Sol, que quando ele incide sobre o cloroplasto da clorofila das plantas, existe o mistério, o fenômeno da fotossíntese, com liberação de C6H12O6 mais oxigênio, e que gera então a energia química tão importante para, juntamente com a associação da nutrição, formar o ATP, adenosina trifosfato. Então esse é o elemento vital para nos dar a vida. Essa energia que, se você for medir com um aparelho que nós medimos as tensões elétricas, nós temos 0,2, 0,4, tem pessoas que têm até 0,6 de watts. Quando uma pilha comum que a gente coloca no nosso aparelho tem 1,5 volts, nós temos entre 0,4 e 0,6, e com essa quantidade de energia a gente faz essa confusão toda.
né? Nós destruímos, construímos, amamos, curamos, enfim. É nessa energia química gerada pelo ATP, que fica armazenada nas mitocôndrias das células e que tudo começa de novo com o ciclo da fotossíntese. Energia solar, fotossíntese, energia ATP e etc. E com isso, nós temos a respiração celular. É justamente através da respiração que nós eliminamos o CO2, que é aproveitado pelas plantas. E essa respiração celular dentro do nosso organismo ocorre uma situação interessante. É que sempre, quando nós queimamos as moléculas de oxigênio, nós criamos elétrons que têm um desequilíbrio entre eles, gerando aí os famosos radicais livres. Então é a partir da respiração que nós geramos radicais livres, coisas que vocês já estudaram ou vão estudar mais na frente, sabendo que é um dos fatores que hoje a ortomolecular, que faz parte da terapia integrativa complementar, ela estuda muito a adição de vitaminas, sais minerais em dosagens corretas para diminuir ou eliminar esse desgaste chamado desgaste oxidativo ou oxidação orgânica, que é gerada pela liberação de um oxigênio que gera na parte mais periférica dos elétrons. Então, isso começa uma nova história, um novo mundo. E então aqui nós começamos a nossa história falando exatamente sobre essa energia orgânica. Como tudo funciona. Analisando cientificamente a nossa parte física, verificamos que a energia celular se encontra presente em uma molécula conhecida como adenosina trifosfatada, sintetizada através da alimentação e da luz solar. Em cada célula, vibrando a cada 10 milésimos de segundo, existem cerca de 2 milhões de moléculas de ATP, perfazendo 2 bilhões de vibrações a cada segundo em cada célula humana. A matéria é energia, energia é informação, e todos os processos de transmissão de informação são processos de transmissão de energia. Portanto, nós começamos aqui o nosso papo sobre energia, mostrando esse item importante que se passa a cada segundo dentro do nosso organismo e que nos faz viver, termos saúde, sermos felizes. E quando nós não trabalhamos direito esses elementos, nós nos tornamos inseguros, infelizes e doentes. E, com o passar do tempo, se esses desequilíbrios permanecer por muito tempo, no envelhecimento, nós chegamos, enfim, até a morte. Como nós falamos de energia, né? A gente logo, em relação ao nosso organismo, nos vem a pergunta, né? Como o nosso organismo pode adquirir, converter, armazenar e utilizar essa energia? Então, é o primeiro fator que nos leva a pensar nisso. Então, como é que nós conseguimos adquirir energia? Claro que nós adquirimos energia com alimentação, com a nutrição. Então, sempre que nós levamos algum alimento até nossa boca, aí começa, então, a haver a modificação dos elementos que estão contidos nesse alimento, e eles vão sofrer uma série de conversões, desde a boca com a saliva, até chegar no lugar onde realmente há a conversão desse alimento em energia, que é exatamente na digestão. Então, lá, sob a ação do suco gástrico, então há uma conversão exatamente dos hidratos de carbono, dos lipídios e das proteínas, que são quebradas pelas enzimas, e a partir daí elas começam a se transformar com a ação
da lipase e com a insulina do pâncreas, há uma conversão em energia, em ATP, que é o que nós conhecemos, que nos dá essa alegria de viver, essa realização das coisas. Mas essa energia, à medida que ela é trabalhada, né, que ela é convertida, ela também necessita ser armazenada. E ela é armazenada no fígado. Aí, então, ela será, pouco a pouco, utilizada de acordo com as necessidades do seu organismo, né? Ela é armazenada lá no fígado e será utilizada pelos diferentes chakras, pelos diferentes indutores energéticos do nosso organismo, que, coincidentemente, como nós estamos falando em terapias integrativas complementares, isso há 1000 anos atrás, sem eles conhecerem nem que lá dentro tinha glândula endócrina, eles já utilizavam os chakras como sendo vórtices de energia, e esses vórtices correspondem exatamente às glândulas endócrinas que nós temos dentro do nosso organismo. Então, a utilização, a regularização dessa energia é feita pelas nossas glândulas endócrinas e que são reguladas para captar mais energia ou liberar mais energia através dos chakras, que são vórtices energéticos que nós vamos estudar aqui durante esse nosso trabalho de terapias integrativas complementares. Então nós vamos aprender que essas coisas sempre existiram e que hoje, mais do que nunca, a gente se anima por ela coincidir que esses chakras correspondem exatamente ao local onde nós encontramos as nossas glândulas endócrinas. Né? Chakra coronariano, chakra laringeu, que é a traqueia, enfim, aqui nós temos a pituitária, enfim. Quando chegar a época, nós vamos utilizar isso aqui de uma maneira mais racional. Alimentos que dão energia. Então, do jeito que a gente tem coisas que faltam, né, no nosso organismo, nós temos também detalhes de alguns alimentos que nos dão energia, que seria o ideal. Então, alimentos que nos dão energia. Então, os alimentos que nos dão energia, nós temos aqui, em primeiro lugar, o açaí. Então, o açaí é uma coisa que é muito energético, vale a pena você utilizar. Depois nós temos também a água de coco. A água de coco tem muitos elementos energéticos. Os elementos da água de coco são semelhantes ao que tem no nosso soro sanguíneo. Depois vem a banana, que é outro elemento importante energético para o nosso organismo. Depois tem as oleaginosas, que a gente tem castanha do Pará, castanha de caju, temos as amêndoas, as nozes. Então, tudo isso são oleaginosas que têm grandes poderes energéticos. Depois nós temos o mel. Então, o mel, que é uma coisa da própria natureza, gerada pelas abelhas, ela tem um poder muito grande. Ajuda-nos bastante, apesar dela ser extremamente energética, mas ela ainda tem também o detalhe de melhorar muito nossa imunidade. Depois nós temos a aveia, que é estudada separadamente, quando nós formos falar sobre nutrição, mas sabemos que são elementos extremamente energéticos. Pois o chocolate amargo. Quando a gente fala em chocolate amargo, é porque, na realidade, o chocolate comum, ele tem muito pouco chocolate. Ele tem mais, como é que se chama? Açúcares e misturas. Já o chocolate amargo, às vezes não é tão saboroso, mas ele tem elementos importantes. Depois nós temos um outro alimento importante, que é o feijão de várias cores, que são elementos profundamente energéticos. Muito, muito energéticos. Depois nós temos também o iogurte. Iogurte que é importantíssimo também para a gente usar como energético. E as frutas chamadas de antioxidantes.
Na realidade, devemos todos os dias usar pelo menos 3 frutas diferentes, pelo menos 3 frutas diferentes, porque elas têm aquele fator antioxidante, que é aquilo que nós falamos anteriormente, que na nossa respiração a gente sempre libera elétrons desequilibrados que vão à procura de equilíbrio, procurando uma outra célula, que são radicais livres e que a gente, com os antioxidantes que temos no nosso organismo, juntamente com as frutas antioxidantes, nós eliminamos esses radicais livres. E, enfim, o importante de tudo isso também são os alimentos integrais. Então, alimentos integrais são todos aqueles alimentos que a gente tem a amostra deles, mas que eles não são integrais, eles são refinados. Então, quando eles são refinados, eles perdem as suas qualidades. Então, nós temos o trigo, temos o macarrão, nós temos o pão, enfim, o milho, o arroz. Todos esses elementos, eles poderão ser integrais. Quando eles são integrais, eles são mais completos, eles são mais saudáveis, eles são bem melhores para o nosso organismo. Como Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Bom, nós temos aí também alimentos que roubam energia. Nós falamos há pouco em alimentos que nos dão energia. Mas existem alimentos que roubam a energia da gente e às vezes a gente se engana muito sobre eles. Por exemplo, os hidratos de carbono de cadeia simples, que são os açúcares brancos, os hidratos de carbono, pão, macarrão, biscoito, industrializados. Todos eles, apesar de eles serem hidrato de carbono, que tem muitas calorias, mas eles roubam calorias da gente, eles roubam energia. Depois tem as gorduras e frituras, eles levam de 6 a 9 horas para fazer a digestão. Consequentemente, eles nos roubam também energia, porque há um trabalho maior para digerir esse tipo de alimentos. Refrigerantes. Todos nós sabemos que os refrigerantes deveriam ser banidos da nossa alimentação, mas ainda faz destaque em todos os cantos onde você chega. Você toma um copo de refrigerante, precisa tomar 21 copos d'água para diluir o veneno que tem neles. Então, eles não têm nada de nutrição e eles têm muita substância tóxica no seu conteúdo e causam muito mal. O café, apesar de ser um estimulante, mas a gente tem uma série de contraindicações com o café, porque ele rouba nossas energias, ele nos dá uma falsa impressão de ser energético. E o sal também. Então o sal, a gente já conhece que é uma coisa profundamente nociva para o nosso organismo, principalmente para as pessoas hipertensas, para as pessoas que têm problemas renais. O organismo ele tem várias formas de energias. Nós já falamos no começo aqui que tinha muito tipo de energia no planeta, no universo. Mas no próprio organismo nós temos energia mecânica, eletromagnética e quântica. A mecânica, ela pode ser química, térmica e sonora. A eletromagnética pode ser elétrica, magnética e luminosa. E a quântica, ela pode ser condensada nos quarks
e livres nos leptons. Então, esse detalhe aqui de quarks e livre nos leptons, nós vamos ver através desse tape que vamos mostrar agora. Bom, agora vai ser dada uma pequena explicação através desse tape que foi realizado por uma doutora em física, mostrando a importância da energia em tudo da nossa vida. Esse nosso curso aqui, todos os fenômenos aqui mostrados são relativos à energia. E muitas coisas que a gente só acha que existe quando nós percebemos com os nossos sentidos, aqui vai mostrar que nem tudo que você vê é real. E que também muitas coisas que você não vê, elas existem. Prestem bem atenção a esse tape. Então, esses são os elétrons. Então, vamos imaginar que então, isso compõe matéria. A primeira que a gente entendia como matéria, tá? Imagina que você pegue um elétron, um só essa bolinha. Não é uma bolinha, tá, gente? Não fala bolinha por aí. Você pega um elétron, tá aqui o elétron. Você consegue separar e pegar esse elétron. Se você, eu vou usar essa palavra que é mais fácil, quebrar esse elétron, tá? Então, ele é uma massinha. Se você quebrar essa massinha, se isso fosse possível desse jeito, mecanicamente falando, com a mão, não dá, tá? O que você encontra quando você quebra? Quebra. Você quebra o átomo e pega um elétron. Quebra o elétron, você encontra um quark. Pega uma partícula, quebra um quark e encontra um bóson de Higgs. Aí, quando você quebra o bóson de Higgs, vamos tentar entender por esse caminho, tá? Só para ficar mais fácil, se for estudar, vocês vão entender que não é assim, porque não é massinha, babá. Mas, pega um bóson de Higgs, quebra, o que você encontra? Nada. Um vácuo. Quanto mais os cientistas tentam comprovar a matéria, mais eles comprovam a energia. Então vem uma parte assim, bastante importante agora, que é perguntarmos o que é frequência. Como a sua conduta influencia em sua vibração energética. Então a nossa energia, claro que ela está dentro de uma frequência. Então existem estações onde a programação pode nos levar à reflexão, outras nos animarão, outras nos reportarão ao passado, podendo nos deixar alegres ou tristes. Mas o mais importante é que temos a chance de aprender sempre, seja sobre o que desejamos ou o que não desejamos em nossas vidas. Nós escolhemos a qual programação escutar. Nós somos o rádio. O universo disponibiliza as frequências e nós ajustamos as estações. A questão é que todo rádio pode acostumar-se com uma determinada estação. Dessa forma, elas captam mais facilmente, ficando difícil procurarmos sintonizar outras frequências. E assim, acabamos por parar nela. Não raramente encontramos frequências que sintonizam apenas uma ou duas estações. Energeticamente é assim que funciona. Nós permanecemos a maior parte do tempo na vibração frequência a qual estamos mais sintonizados. Isso diz respeito em como acabamos por lidar com nossas vidas, nossos trabalhos, nossas relações e com nós mesmos, o nosso contato com nós mesmos. Então veja como é que funciona uma frequência. É isso aí. Passemos agora para a parte seguinte.
Aí então nós temos a energia. Ela é a mesma, tanto para pensamentos positivos, como para pensamentos negativos. Quer dizer, e como a energia está ligada à informação, qualquer mudança registrada num dos outros níveis é acompanhada de uma mudança informativa na matriz ou nas memórias da célula, o que podem provocar os nossos pensamentos. Pensamentos negativos, eles descompensam energeticamente os átomos, promovendo o deslocamento dos elétrons das suas órbitas atômicas, desencadeando a desarmonia energética na estrutura das células e, consequente, ejeição dos elétrons das órbitas dos átomos que as constituem. Pensamentos positivos já harmonizam a estrutura dinâmica dos átomos, com a recondução dos elétrons às suas respectivas órbitas, produzindo a harmonização do sistema energético das células e a consequente recondução do seu estado normal. A energia causadora de ambos os processos é a mesma. O que diferencia do pensamento negativo do positivo é a informação associada ao mesmo. O pensamento sendo uma forma de energia, que é emitida pela alma, quando impregna as emoções negativas, como as do medo, do ódio, da inveja, da maldade, do ciúme, ela pode causar o deslocamento dos elétrons de suas órbitas, causando o sofrimento, as doenças e mesmo o fracasso. Então, tanto os pensamentos positivos como os pensamentos negativos, eles têm a possibilidade de alterar a força e o deslocamento dos elétrons. Energia versus informações. Como nós vimos desde o começo desse nosso trabalho aqui, a energia, quando chega num ponto mínimo detectável, fica somente sendo informação. Então, energia versus informação, nós teríamos que dizer para vocês que nós falamos de bloqueios de energia, mas nunca pensamos em bloqueio de informação. Falamos de baixa energia, mas não de baixa informação, de energias incompatíveis e não de informação incompatível. De um modo geral, assim como usamos qualidades como bom, mal, alto, baixo, espesso, ralo, intenso para energia, deveríamos aplicar exatamente as mesmas qualidades para a informação. Do mesmo modo, tal como há diferentes formas de energia, também existem diferentes formas de informação no nosso corpo. A terapia informativa consiste na recuperação da informação em falta no nosso corpo e de como remover bloqueios informativos ou informação desatualizada. Então, esse é o trabalho de energia e informação no nosso corpo. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre a biorressonância. A biorressonância faz parte de uma coisa que a gente escuta muito falar por aí, que é exatamente terapia bioenergética. O que é a terapia bioenergética quântica? Cada organismo, célula, elemento ou órgão possui uma frequência eletromagnética única e identificável. As perturbações no campo eletromagnético do corpo, ao fim de certo tempo, eles geram alteração que vão se manifestar em seguida ao nível de modificações bioquímicas. Então, vocês se lembrem que existe um campo eletromagnético
e que, quando ele começa a sofrer alterações, há modificações bioquímicas. A terapia é feita com a ajuda de um aparelho que combina análise e equilíbrio, tanto ao nível energético como ao nível informativo. Trata-se de uma metodologia corretora das disfunções bioenergéticas do corpo humano. É uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a reencontrar-se com o seu corpo e perceber o que realmente se está a passar no mais profundo do seu ser. Ele ajuda a liberar emoções, sentimentos e crenças e ativar as funções necessárias à vida. Ajuda a limpar traumas e informações adquiridas, por vezes hereditariamente, levando as pessoas ao encontro do equilíbrio, corpo e mente, que é realmente o que a gente mais deseja que aconteça. No trabalho da consciência, ocorre uma abertura progressiva dessas medidas, em que a pulsação energética se amplia e os circuitos energéticos se tornam mais fluidos. Quando o campo magnético está em ordem, o corpo está saudável. Esta terapia consiste na indução de frequências que vão reequilibrar o corpo, permitindo-lhe encontrar o bem-estar aliado do equilíbrio saudável. Então, nós falamos aqui para você da biorressonância, que ela trabalha quando há um desequilíbrio do campo eletromagnético, que fazem modificações bioquímicas, e é exatamente dessas modificações bioquímicas que aparecem as doenças. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Em que ela usa a luz visível, que se divide em 7 cores, e que existem outras luzes que não são perceptíveis, mas poderão ser sentidas, como a ultravioleta e o infravermelho, e as outras ondas de rádio, etc, etc. Mas essa luz visível, que muitas pessoas confundem o azul com o azul violeta, que são totalmente diferentes. A luz azul, que tem a função de tranquilizar, de acalmar. A luz ultravioleta, azul-violeta chamada, ela é uma luz branca, que é comum nos aparelhos mais modernos, tanto os monitores de televisão, os smart TVs, os celulares, os tablets, enfim. Nós estamos em contato constante com essa luz chamada de ultravioleta ou azul-violeta, que nos causam sérios problemas na pele, no cérebro e nos olhos. Portanto, aqui a gente mostra, nem tudo que você vê é verdade. Aqui as luzes que nós vemos é o vermelho, o amarelo, o azul, o verde e o azul claro, ou o azul que a gente sente tão bem com ele. Mas, além disso, tem os invisíveis, que estão cheios de problemas, que são motivos da gente conversar durante o curso de
cromoterapia. A energia individual. Essa energia individual, que eu estou insistindo tanto porque normalmente nos interessa a nossa energia, que é igual à do microcosmos, do universo, enfim. Mas a energia individual, o indivíduo é um gerador de energia, estando em bioelétricas equilibradas ao longo do corpo, acumulando essas energias em seu bojo magnético, que é a glândula timo. Então, aqui nós sintonizamos a glândula timo, mostrando ela, que ela está justamente entre os pulmões e o coração, né? E que até pouco tempo ela não foi considerada como sendo uma coisa muito importante, porque o timo era os hormônios que interessavam ao crescimento. Então, depois que a pessoa estava grande, crescida, não sabia-se mais que o timo tinha outras finalidades. Hoje em dia a gente sabe que o timo ele é importantíssimo. Ele é pouco conhecido pelo meio médico. Quando o reservatório está cheio de energia, existe harmonia interna, paz, alegria de viver, altruísmo e bondade. E ao contrário, se existe uma energia baixa, fica o organismo deficiente e o indivíduo adoece, baixa as defesas, pois hoje, modernamente, sabemos que existem as células T, que são os linfócitos T. Então, os linfócitos T são importantíssimos na nossa vida, viu? Que melhor defesas fazem em nosso sistema de defesas. Então, nós temos aqui toda a linhagem dos linfócitos T, o CD4, help cell, a B cell, a microfágia, CD4, help cell, as células killer, enfim. O nosso sistema de defesa está intimamente ligado aos linfócitos. E esses linfócitos, eles são originários e organizados pelo nosso timo, glândula de secreção interna. Vitalidade do homem. Não podemos esquecer uma figura importante, que é o Dr. William Kilner. Aqui está o rosto dessa figura. No século passado, vários cientistas dedicaram o seu trabalho para decifrar o campo da energia humana. Então, o Dr. William Killian, em 1911, ele relata uma experiência laboratoriais onde verificou que o corpo humano possui 3 camadas energéticas, uma mais escura, a 6 milímetros da pele, outra mais vaporosa, a 25 milímetros da pele, e uma delicada luminosidade externa de 152 milímetros da pele, a qual ele denominou de aura. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o que a gente comenta falando que há uma energia em torno do nosso corpo, que ela tem várias cores, etc. Então, ela foi estudada cientificamente por William Kilner, mostrando que, na realidade, existem essas alterações, né, em forma de camadas. E informando que difere de indivíduo para indivíduo. E, de acordo com certas moléstias, apareciam manchas nessa aura, criando um método diagnóstico baseando-se nas tonalidades das cores. Foi estudado mais detalhadamente por Kirlian, criando uma máquina que fotografa esta aura, e o método foi denominado de kirliangrafia. Então, a kirliangrafia, que vocês estão vendo aqui uma foto, é assim chamada porque Ivan Davidovich Kirlian, juntamente com sua esposa, eles trabalhavam com material radiológico, fotográfico, e eles descobriram que tinha alguma coisa que poderia ser documentado. Claro que a gente conhece muito a kirliangrafia, mas na realidade a história é diferente. Quando chegar o momento, nós falaremos nas terapias integrativas complementares sobre a kirliangrafia, mostrando muito mais detalhes sobre esses
acontecimentos. E, finalmente, toda essa história de energia, que nós sabemos que circula através dos meridianos, tão bem estudados na acupuntura. A acupuntura nada mais é do que você desobstruir campos energéticos que empancaram em determinada situação, e aí há inflamação, aí há dor. Então a acupuntura mostra todo um desenvolvimento de canais energéticos pelo corpo. E os chakras, que são antigas condições de conhecimento de todos os povos da antiguidade, mostraram eles que ao longo do nosso corpo existem discos ou vórtices energéticos que eles giram, captando, fazendo circular internamente energia e depois eliminando-os do corpo. Então, todos esses chakras, desde o inferior, que é o básico, depois o esplênico, o gástrico, o cardíaco, o laringeu, o frontal e o coronariano, todos esses chakras, eles correspondem exatamente a pontos orgânicos que correspondem às glândulas endócrinas, que naquela época ninguém nunca tinha ouvido falar em epífise, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, baço e gônadas. Então, são 7 chakras, são 7 glândulas de secreção interna, importantíssima para a nossa saúde e para as nossas doenças. Então, nas terapias integrativas complementares, se estuda os chakras, de como foi o início do seu estudo e como houve o conhecimento dessas coisas, que hoje em dia a ciência, por outro caminho, descobriu que todas essas glândulas internas correspondem exatamente aos chakras descobertos há milênios por pessoas leigas que não sabiam nada de medicina. Então, no final dessa nossa conversa inicial do curso das terapias integrativas e complementares, nós queríamos dizer que terapia bioenergética quântica, ao longo dos anos, o homem tem procurado entender como funciona o ser humano internamente e todas as suas condicionantes. À medida que a medicina avança em relação ao conhecimento e o funcionamento do nosso corpo, mais se percebe que o homem deve ser visto como um todo e analisado como tal. Novas tendências foram surgindo para analisarmos o homem de uma forma holística. Holístico vem do vocábulo grego holos, que quer dizer total, e, consequentemente, abrangendo um entendimento mais energético humanicista. O universo ele é composto de energia, mas também de informação, tal como nós. A compreensão daquilo que realmente significa energia e a forma como o nosso organismo a pode adquirir, converter, armazenar e utilizar é a chave para compreender o funcionamento do nosso organismo. Ao compreendermos como ele funciona, nós começamos a conhecer-nos melhor, por incrível que isso possa parecer. Portanto, lembrem-se, alguns tipos de terapias integrativas e complementares. Então, vocês vão ter conhecimento com acupuntura, antroposofia, apiterapia, aromoterapia, arte-terapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, fitoterapia, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição das mãos, meditação, musicoterapia, naturopatia e osteopatia. Além destas, que já são muitas, né? Além destas, nós temos ainda que entender que existe mais alguma coisa, que é a yoga, a iridologia, a kirliangrafia e a ortomolecular.
Então, nós vamos tentar com vocês a gente estudar essas coisinhas aqui que me coube a ficar com vocês, explicar mais o que é a iridologia, quirliangrafia e a ortomolecular. E a yoga, se vocês quiserem mais alguma coisa, a gente poderá mostrar também, não só de yoga, mas de qualquer uma outra coisa que faça parte. Temos um imenso prazer de levar para vocês esses conhecimentos, que é uma oportunidade única. Depois, vocês vão enfrentar-se com a vida prática, na prática médica, que não quer brincadeira. A prática médica requer uma boa anamnese, um bom diagnóstico, para que você possa elaborar um bom tratamento e ter sucesso. Não só de tratar as doenças, mas de causar uma longevidade saudável para seus pacientes. Valeu, até o próximo. Curar o corpo. O erro dos dias atuais é o médico separar o corpo da alma. Platão, 380 a.C. Hipócrates, 400 a.C. Prevenção. Galeno, 130 depois de Cristo, 700 anos depois, a medicina curativa. Então nós temos o holismo e a alopatia. O holismo busca entender o todo do indivíduo, a relação entre os diversos planos, do físico ao espiritual. O órgão afetado não é considerado a causa do problema, mas uma possível somatização. A alopatia tenta descobrir onde se encontra o problema físico para eliminá-lo, ou controlar o presumido distúrbio orgânico, não vendo o lado psicoemocional. Se o paciente, por exemplo, está com a gastrite, será prescrito um antiácido ou uma dieta alimentar. Obrigado pela atenção. Fácil é abraçar, apertar as mãos, beijar de olhos fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida, aquela que toma conta do corpo como uma corrente elétrica quando tocamos a pessoa certa.